Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o canal Palavra que dá vida ao homem e estamos dando sequência à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Esta lição de número 9, ela vai falar acerca do mistério da unidade revelado. Muito bem. Nessa nossa lição de hoje, nós temos como objetivo geral estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos santos. Esta é a nossa métrica para a nossa lição da Escola Bíblica. O texto áureo se encontra no livro de Efésios, no capítulo 3 e o versículo de número 5, que diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 3, versículos de 1 a 13. E diz o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo em participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos, ou o menor de todos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Este é a leitura bíblica em classe da lição de número 9. Ponto central: Deus revelou o mistério que esteve oculto, desde a eternidade. Então, nós vamos ver aqui a revelação do mistério que esteve oculto, e Deus vai manifestando a sua vontade, os seus eternos propósitos, de acordo com aquilo que vai acontecendo no cenário bíblico. A introdução da lição diz o seguinte: diz que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo revelações que estavam ocultas aos profetas do Velho Testamento. Então eram coisas que não estavam claras para os profetas do Antigo Testamento. Não eram perceptíveis para ele como Deus manifestaria esse mistério e de como ele no futuro agiria para unificar os povos em Cristo, a unificação dos povos em Cristo Jesus. Mistério que esteve oculto no Antigo Testamento é o primeiro tópico da nossa lição. Diz assim: os gentios, eles eram ignorantes às promessas que estavam contidas
na lei de Deus, eles eram ignorantes ao próprio Deus e eles eram ignorantes ao povo de Israel, que era o povo modelo que foi separado por Deus para esta finalidade. Então eles tinham uma dificuldade para poder compreender ou alcançar esta graça. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos o conceito bíblico de mistério, que vem do grego, né? Mysterium. Essa palavra significa segredo ou doutrina divina, secreta, doutrina secreta. Isso não indica que era uma coisa que deveria ser feita de maneira sigilosa ou que fosse pertencente a alguma seita secreta. Não. Isso significa apenas que ainda não tinha sido manifestado publicamente o que deveria de fato ocorrer em relação a toda a humanidade. Porque Deus chama a descendência de Abraão para fazer da sua descendência um povo modelo, um povo padrão para o restante do mundo. Porém, se nós formos olhar um texto, vamos olhar um texto em 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o propósito de Deus é que todos os homens se salvem. Não é um povo específico, não é uma linhagem específica, é todos. Porém, Deus ele levanta primeiramente um povo padrão, modelo, para ser o dissipador, o propagador ou o guardador das promessas da Torá, da Bíblia, da Palavra de Deus, para que posteriormente pudesse ser dissipado para toda a humanidade, certo? Então é trabalhado desta forma. No tópico de número 2, o que é que nós vamos encontrar lá? Nós vamos ver o desconhecimento do mistério, né? Então, o que o leitor ou o comentarista da lição ele vai dizer? Ele vai dizer que em outros tempos, né, em outras circunstâncias, em outros séculos, não foi plenamente manifestado ou plenamente revelado. Por quê? Porque Deus ele tem um plano para executar e esse plano possui etapas que são cabíveis a Ele, não a nós. Então ele vai revelando as etapas desse plano de salvação divina conforme as coisas vão ocorrendo da maneira que Ele planejou e executou. Então, no Antigo Testamento não houve um pleno conhecimento do que seria esse mistério, de como seria, de o que seria, quando seria. Então eles não tinham esse esclarecimento como nós temos hoje, porque nós temos a Bíblia completa. É a revelação da palavra de Deus completa. Eles tinham o Velho Testamento, uma parte da revelação. Então era difícil para eles tentar descobrir ou imaginar o que seria isso. No tópico de número 3, ele vai dizer o mistério e os profetas da antiga aliança, né? Então, se nós formos para Gênesis, no capítulo 12, verso 3, diz assim, ó: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, isso Deus falando a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas, não é toda a linhagem de Abraão, não é todo o povo judeu, não é todo o Israel, é todas as famílias da terra, a sua família, a minha família, a nossa família. Então, você percebe que o plano de Deus, ele vai além, mas para Abraão, para o povo naquela época, eles não tinham esse esclarecimento dessa promessa. Então, era difícil para eles terem a revelação completa como nós temos hoje. Então nós sabemos que para o mistério, os profetas da antiga aliança, eles tinham uma dificuldade para poder compreender ou entender o que seria isso, né? Então qual é a síntese desse primeiro tópico? Simples. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união de judeus e gentios, esteve oculto desde a eternidade, oculto ao homem. Por quê? Porque tinha uma série de etapas, tinha um povo para ser levantado, tinha toda uma noção de Deus para ser divulgada, armazenada, escrita, propagada. Então Deus ele vai
preparar um caminho para que isso vá acontecendo à medida que a humanidade vai se estruturando dentro do plano de Deus. No tópico de número 2 da lição, ele fala o mistério revelado no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, começa-se a ter o entendimento do que seria esse mistério, começa-se a se esclarecer alguns pontos que antes não eram perceptíveis, e as coisas vão se encaixando e vão culminando para o que a gente conhece hoje, o mistério revelado. Então, revelado aos apóstolos e profetas, né? Revelado aos apóstolos e profetas. Então, os apóstolos de Cristo, os profetas do Novo Testamento, eles vão começar a ter uma dimensão do que seria esse mistério e do como ele seria revelado. Se nós formos para Gálatas, vamos ver o livro de Gálatas 1:1, diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo, ele está reforçando que ele recebeu o apostolado, que ele recebeu a revelação, não foi por um homem, não foi por um grupo de homens ou de pessoas, mas através do próprio Cristo, da parte de Deus. E ali ele vai fazer a divagação ou a propagação deste grande feito, que é a revelação do mistério da palavra de Deus, tá certo? Então vamos ver aqui um outro texto, Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, não é uma doutrina humana, não é uma faceta humana, não é uma linha de raciocínio humana. É uma palavra revelada da parte de Deus, que foi dada aos apóstolos, foi dada aos profetas do Novo Testamento e foi divulgado para todo mundo. A partir daí nós vamos ver o plano de salvação de Deus alcançar a humanidade e não apenas um povo. É claro que o povo de Israel, ele foi o modelo, ele foi o molde para que tudo isso fosse guardado para as posteriores gerações. Vamos ver ainda um texto em Gálatas 1:16. Diz assim: revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Então, Paulo recebe a sua revelação de Cristo e ele vai divulgar aquilo que ele recebeu. E o ministério de Paulo vai ser voltado para os gentios, para todo aquele que não era oriundo de Israel, mas que também tinha direito à bênção de Deus dada a Abraão, embora que ele ainda não soubesse disso. Porque, conforme a gente leu, as bênçãos de Deus eram para Abraão e todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Não era uma família, não era um povo, não era uma etnia, era toda a humanidade. Tá bom? Então vamos lá. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, mistério revelado é a igreja, né? É a junção dos dois povos, gentios e judeus, na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então Cristo, ele vai juntar os dois povos e vai dar origem à igreja. Veja comigo, Gálatas 3:28 diz o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então é a unidade do mistério revelado, da junção dos povos, do surgimento da igreja. Igreja que vem do grego e é eclésia, chamados para fora. Fora do pecado, fora da antiga vida, para servir a Deus. A magnitude do mistério, né? Outrora, ninguém sabia como seria esta formação ou este acontecimento. Era muito obscuro.
obscuro no sentido de não ser claramente possível de ser identificado. Nós vemos lá o texto de Gálatas 3:28 e nós vemos que isso foi um projeto de Deus, um projeto de Cristo para toda a humanidade e que sempre esteve traçado, mas que deveria ser revelado apenas no tempo propício, tá bom? Qual é a síntese desse tópico de número 2? Muito claro. A síntese desse tópico de número 2 é o seguinte. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações de todo o mundo. Tópico de número 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. É importante que os irmãos entendam que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipresente, onisciente. Onisciente, ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele não pode ser enganado, ele não pode ser iludido, ele não pode ser feito de vítima. Ninguém vitimiza Deus, ninguém engana Deus, ninguém enrola Deus, ninguém mente para Deus. Então, o pecado de Adão no jardim não pegou Deus de surpresa. Ele sempre soube disso. Porém, em alguns determinados pontos da história, Deus interfere. E em alguns outros pontos, Deus não interfere. Isso é uma coisa que é cabível a Ele, não a mim nem a você. Ele quis assim, Ele já sabia e deixou acontecer. Os motivos Ele tem e serão plenamente conhecidos ou revelados quando nós chegarmos lá e podermos vê-lo face a face. Aí tudo vai fazer muito mais sentido. Mas o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa, tá certo? Não foi uma coisa que fugiu do roteiro. Não, ele sabia disso. Estava claro como cristal para ele. Então, as riquezas insondáveis de Cristo, né? O conteúdo desse plano que está em Efésios 2, do 1 ao 6, vamos dar uma olhada lá? Efésios 2, do 1 ao 6. Efésios 2 diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. E por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, que esteve oculto em outros tempos, né? Então, ele está falando justamente da revelação da igreja, que é composta não só por judeus, mas por todo aquele que aceita a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. É isto que ele está falando. O eterno propósito em Cristo, né? Vamos para 1 Pedro 1,20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, porém, manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, o plano sempre existiu, sempre esteve lá. Nada surpreendeu Deus, nada pegou ele sem que ele soubesse, tá certo? Mas, para mim, que sou limitado, eu preciso ter um conhecimento das etapas desse plano, desse projeto de Deus para a nossa vida. Então, número 3, ele diz o plano devidamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo pecado de Adão, mas ele já estava determinado desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. Síntese do tópico de número 3, o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. O que a gente conclui aqui, né? É uma lição muito simples essa. O que a gente conclui? Que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Não fazia sentido eles saberem o que seria isso. Não era uma coisa que eles entenderiam ou compreenderiam, tendo em vista que no nosso próprio tempo, muitas pessoas não compreendem ou não entendem a palavra de Deus. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos no plano de salvação divina, mas que foi revelado no tempo apropriado e oportuno.
Vamos lá. Se você é novo aqui no canal, gente, não perde tempo. Clica no botão inscrever-se. Dá aquele joinha para fortalecer o canal. Divulga esse vídeo, manda para os seus colegas. E vamos todos juntos pregar, propagar a palavra de Deus. Eu preciso da sua ajuda para divulgar o canal, levar ao Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E você pode me ajudar se inscrevendo, dando aquele like, divulgando o canal e ajudando a propagarmos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, fiquem todos com Deus e até mais, em nome de Jesus.